Boa noite, gente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, né? Nessa quarta-feira, onde a gente traz sempre uma convidada ou um convidado para estar compartilhando essa live comigo. E hoje o nosso tema é muito importante, que nós vamos falar sobre violência contra a mulher, mas também sobre os direitos da mulher. E aí, eu quero já falar um pouco para vocês sobre a nossa convidada de hoje, que é Lídia Moura. Então, vocês já podem também estar chamando aí as pessoas. Vamos ligar o aviãozinho, né? Para a gente convidar todas as pessoas que possam estar aqui conosco. Porque a Lídia Moura, a nossa convidada de hoje, ela é a secretária de Estado da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana aqui na Paraíba, tá? A Lídia, ela é formada em comunicação social e jornalismo e ela também é especializada em direitos humanos, tá? Então, Lídia tem um trabalho fantástico. E aí, eu acredito que ela já está chamando, já está chegando aí. Se ela já estiver chegando, a gente já vai aceitando. Dá uma olhada aí, Vivi, se a Lídia já chegou. Ainda não. Bom, a Lídia está chegando daqui a pouquinho. E aí, hoje a gente vai conversar sobre essa questão da... A Lídia já chegou? Sim, ela está dizendo que sim. Então, Lídia, solicita novamente a tua entrada. Isso. Para que eu possa te aceitar. Quando ela sair e entrar de novo. Então, você pode sair, Lídia, entrar novamente para eu te ver. Tá? Isso. Então, gente, olha, esse assunto que a gente vai estar conversando hoje é porque segunda-feira a gente conversou sobre a história da Maria da Penha, né? E nós conversamos bastante da questão da violência contra a mulher. Então, existe coisas super importantes para a gente poder estar atenados nesse momento de pandemia, que tem muita coisa difícil acontecendo por aí. E Lídia, como a secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, ela tem muita coisa para nos falar e ela, obrigada, Lídia, aceitou o nosso convite hoje. Estou só aguardando ela solicitar a entrada, isso para que a gente possa estar começando, né, a nossa live e conversar sobre esse assunto é de extrema importância. Então eu já peço para vocês convidarem aí as pessoas para entrarem na live, porque essa live é uma live de grande pública para todos nós, gente. É uma honra a gente ter uma entrevista, uma fala da secretária de Estado, tá? Da secretária que cuida especificamente da mulher, né? E também da diversidade humana. É uma secretaria grande, difícil, cheia de uma problemática complexa, do ponto de vista social. E aí ela tá chegando, né? A gente precisa conversar, tá? A gente está aguardando isso. Ah, que maravilha! Olá, Olá, minha boa querida. noite, Grande tudo abraço para bem? você, tá? Muito Muito, obrigada, minha amiga, por ter aceitado estar conosco hoje. É uma honra para mim, uma honra a para honra é toda todos. minha. A minha audiência aí que está te esperando demais para você conversar com a gente. É um privilégio grande. Obrigada pela tua disponibilidade de tempo, de estar nessa noite com a gente. Tá? Então, gostaria que você se apresentasse para o nosso público, falasse desse desafio que é estar na secretaria. Nossa, é um desafio muito grande, né? Então, e também eu pedi para as meninas já mandarem, as meninas e os meninos, né, que estão na nossa live, mandarem também perguntas, né? De repente, existem algumas questões que as pessoas querem saber, querem te perguntar, isso é uma grande oportunidade. Então, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com você, conversarmos aí com as pessoas que queiram compreender um pouco todo esse processo que a gente labuta na Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana. Como você bem diz, é uma secretaria que não cuida das mulheres, mas cuida também das políticas para a população de cidadania LGBT, cuida da equidade racial, incluindo aí a população negra, mas também as quilombolas especificamente, as indígenas, a população cigana, que no nosso estado nós temos todas essas populações. Cuidamos também dos povos de terreiro, né? Nessa questão aí justamente da equidade racial que tanto lutamos. Então, é Sim. uma secretaria que abrange todas essas possibilidades. Devo dizer que fico muito honrado, você que é uma profissional
que lida com essas questões relativas à mulher, relativas à sexualidade. Ontem mesmo assisti a sua live, fiquei encantada da maneira como você trata de temas que muitas vezes são tabu, mas que é inerente à nossa condição humana, e você trata de uma maneira leve, de uma maneira simples. Então, Muito meus obrigada. parabéns, porque isso termina por ser um serviço que se presta. Estou à disposição de vocês, estou à sua disposição para que você possa aí conduzir, dizer por onde começamos, por onde você quer que eu fale mais especificamente, porque eu sou de falar muito, então tem muito assunto aqui hoje, né? Muito bem. Então, assim, eu gostaria primeiro que você assim se apresentasse, né? Porque você está na secretaria agora, aceitou esse desafio. Eu já te apresentei assim do ponto de vista mais de currículo, né? Falei que você é jornalista, também você tem especialização em direitos humanos, e você está aí nesse trabalho todo. Você tem um trabalho também, você é idealizadora da Ronda Maria da Penha, né? Aqui em João Pessoa, e também do Programa Integrado Patrulha Maria da Penha, então todas essas questões. Então, gostaria que você assim se apresentasse, falasse como é que você chegou até a secretaria. Eu sei que você já tem um trabalho anterior a isso, ninguém é convidado para um desafio desse assim do nada, né? Você tem uma história. Então, conta para a gente isso, porque depois a gente vai entrar em algumas questões mais específicas. Nesse desafio, especialmente, eu sou muito grata ao governador João Azevedo pela confiança. Eu lido com essas questões dos direitos humanos desde a adolescência. Tenho uma militância que, primeiro, ela foi iniciada num trabalho sobre a defesa da infância no combate à exploração sexual de crianças. Uhum. Fui uma jornalista sempre muito engajada, porque fui criada em Brasília, embora eu nasci no Piauí, mas fui viver em Brasília quando tinha 11 anos de idade. Então, aquela minha formação inicial, onde me formei, onde passei minha juventude, casei, tive filhos, foi tudo em Brasília. Sou casada com um paraibano de Campina Grande, que é Bala Barbosa, e que terminei vindo viver na Paraíba no final dos anos 90, né? Ainda regressei por um período para Brasília, mas terminamos por ficar em definitivo, e aí me considero uma paraibana por adoção, de coração, né? Então, tem uma trajetória toda nessas lutas de defesa dos direitos humanos. Fui secretária de articulação política no governo de Veneziano, em Campina Grande. Mas antes disso, em Brasília, também participei do governo Cristóvão Buarque, fui chefe da comunicação social numa cidade que é Sobradinho, uma cidade satélite. Integrei, então, aquela equipe que foi um momento revolucionário em Brasília, muito importante nessa área do campo democrático. E aqui, mais especialmente, depois na Paraíba, fui também secretária no município, né? Secretária de Políticas para as Mulheres, no município de João Pessoa. Tive a oportunidade, com uma equipe valorosa, de implantarmos a Ronda Maria da Penha, que está em funcionamento. Sim. E agora... Depois eu quero que você explique para a gente o que é isso, né? E aí agora a patrulha, que tem um projeto já mais audacioso, porque é para todo o estado, a gente implantou inicialmente para João Pessoa, mas agora a patrulha, que é para todo o estado, essa mesma equipe que estávamos lá juntas na prefeitura, eu convidei para vir comigo para esse desafio, e nós então implantamos a patrulha, que funciona no estado da Paraíba muito bem. Já começou de maneira interiorizada, já está em 26 cidades, e o governador determinou que chegue a todos os municípios da Paraíba, e nós vamos trabalhar nesse sentido, já estamos trabalhando nesse sentido. Então, maravilha. Eu sou uma pessoa que sempre lidei com essas questões dos direitos humanos, da defesa da infância, da defesa dos direitos das mulheres. Foi toda a minha trajetória, que se misturava um pouco com as questões políticas e com as questões como jornalista, mas eu sempre militando nessas frentes. Bacana. Então, veja só. Tem uma pergunta aqui que já chegou para mim, que pergunta assim, pergunta para a Lídia aí, qual o melhor caminho para combater este mal, que é a violência doméstica, né? Essa violência contra a mulher. E aí você me traz a história da patrulha e tal, então acho que tem muito a ver a gente conversar sobre isso.
Na verdade, é uma pergunta muito importante, porque nós temos vários serviços funcionando na Paraíba e temos várias iniciativas, não só de governos, como de ONGs, né? De outras instituições também, do sistema de justiça. Mas a violência ela é de uma complexidade tamanha que nós não vamos conseguir resolver ou só governos ou só sociedade civil. Nós vamos precisar nos juntar. Então, a melhor maneira, eu creio, é a gente começar por um processo de educação, por um processo de compreensão da sociedade, por um pacto dessa sociedade, em observar que nós não podemos admitir nenhuma hipótese a violência contra a mulher, como hoje nós já avançamos em relação, por exemplo, à violência contra as crianças, a violência contra o idoso. A sociedade já tem uma compreensão de que quando ela vê algo nesse sentido, ela não permite, e é correto não permitir. Acho que já avançamos mais. Em relação às mulheres, é como se fosse algo do âmbito privado, né? Então, as pessoas se ressentem muito em fazer uma intervenção, porque ainda tem aquela história daquele dito popular que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Primeiro que uma agressão não é uma briga. A mulher está numa situação aí de desvantagem tremenda, não se trata de uma briga, é um espancamento, é uma violência. Então, nós precisamos desse pacto com toda a sociedade, porque nós percebemos, Vanicleide, que às vezes, quando morre uma mulher, quando nós temos um feminicídio ou uma agressão grave, você pode olhar, no caso do feminicídio, nós já temos verificado, porque toda vez que nós perdemos uma mulher, nós vamos também verificar se houve falha nesse atendimento. Na esmagadora maioria, ela não passou pelos serviços, ela não denunciou. Entretanto, nos inquéritos se percebe que o vizinho, ou o amigo, ou o colega de trabalho, alguém próximo daquela mulher sabia dessa violência. Então, quando a pessoa denuncia, ela naquele instante, pelo menos, está interrompendo a violência e está salvando uma vida. Então, os serviços estão. A mulher não está sozinha. Nós temos muitos serviços, mas compreendemos a complexidade da violência que muitas vezes faz com que ela não denuncie. Exatamente. É interessante essa questão desse apoio das pessoas, dos vizinhos, né? De fato, acabar com esse mito de que briga de marido e mulher não se mete a colher e se meter a colher, porque quando a mulher sabe que o vizinho ou a vizinha pode fazer a denúncia, isso dá para ela um respaldo de garantia no sentido de dizer assim, não fui eu que denunciei, mas alguém denunciou e alguém está me protegendo, né? Porque muitas vezes a mulher tem muito medo de denunciar por conta da retaliação que pode vir contra ela, não é? A própria mulher não denuncia. Veja, os vizinhos todos, quando ligarem para o 190 ou quando ligarem para o 197, a polícia não vai estar dizendo quem foi que ligou, não é? Isso já é muito importante que você interrompendo o ciclo da violência. Muita gente se questiona também perguntando o seguinte, muitas mulheres às vezes não denunciam e há aquelas que denunciam e desistem. Vejam, quando a mulher não denuncia ou quando ela denuncia e recua, em geral é por medo. Há pesquisas, não sou eu que estou dizendo, há pesquisas que comprovam que ela se sente com muito medo, muito ameaçada, com medo de que ele a mate finalmente, com medo de que ela atente contra a vida da mãe, dos próprios filhos. Sim. Então, a violência é algo terrível, é algo que só quem passa é que pode compreender. Nós temos narrativas de violência nos serviços que nós disponibilizamos para as mulheres, chegam narrativas que são inacreditáveis, de violências mais variadas, inclusive a patrimonial, há casos de mulheres que não recebem o próprio salário. Nós temos casos, às vezes, de mulheres que têm um emprego em nível federal, um emprego bem remunerado. Ela não tem acesso para trocar o óculos quando ela quer, né? Exato. Então, isso são narrativas da vida real e são por muitos fatores, né? E muitas vezes isso não é encarado e considerado como violência, porque eu já tive uma paciente que ela era, inclusive, da justiça, e um dia ela me confidenciou assim, doutora, eu estou tão preocupada, meu bebê tem risco de nascer prematuro, porque ela estava com dores e tudo mais. Eu percebia que ela sofria violência, mas talvez ela não tivesse nem ideia que aquilo era violência. Era um relacionamento, estava na cara que era abusivo, mas ela não tinha consciência disso. O que foi impressionante foi quando ela disse assim, meu bebê pode nascer prematuro, ela estava com 7 meses. Eu disse, olha, do jeito que você está, tendo dores e tal, existe assim,
meu Deus, o que é que eu faço? Eu não comprei nada. Aí eu falei, por quê? Porque, assim, estranhei, né? Porque normalmente ela fez, não, porque ele é quem recebe meu dinheiro, então eu tenho que pedir a ele. Aí eu falei, oi? Entende? Assim, né? E para ela era algo assim que, tudo bem, Corriqueiro, né? era Era normal corriqueiro. isso, normal, sabe? Eu fiquei tão impactada com aquilo que eu disse, como assim? Né? Porque isso não faz parte da nossa história, né? Como assim? Ela não tem acesso ao dinheiro dela. Então, isso que você está trazendo parece até que é uma coisa tão assim absurda, distante, mas não, gente. Acontece assim na cara da gente e com mulheres que ganham bem, né? Porque É a gente às verdade. vezes tem esse mito de achar que a violência doméstica só acontece nas mulheres pobres, Não. nas comunidades. Não, gente, pelo Ela amor de Deus. acontece, a violência ela acontece em todos os níveis, de várias formas. Veja, o feminicídio é o ápice da violência. Mas nós temos muitas violências que são corriqueiras, como você narra, violências que muitas vezes são imperceptíveis, que naturalizou-se de tal maneira que a mulher já nem considera aquilo uma violência. Então, empurrões, xingamentos, essa violência psicológica, ameaças, né? Às vezes ameaça a vida dos próprios filhos. Essa violência diária e permanente, muitas vezes ela se habitua de tal maneira que é como se ela não tivesse, bom, dos males o menor. Eu não estou sofrendo violência maior, estou sofrendo essas menores. Então, todas essas violências devem ser denunciadas. Na Paraíba, nós temos, nessa pandemia, nós Sim, fomos procurando aperfeiçoar e hoje a mulher pode denunciar, inclusive pela internet, a violência sim, moral, a violência psicológica, a violência patrimonial, o pedido de medidas protetivas. Ela pode entrar na delegacia online .pb.gov.br, que ela lá no site da Polícia Civil ela vai poder fazer esse boletim. Aquelas mulheres que já têm, às vezes, medida protetiva, que está perto de vencer, também ela pode pedir a prorrogação por meio de um formulário bem simples que está disponível na página do governo do estado. A Secretaria da Mulher também disponibilizou linhas de WhatsApp, né, que as pessoas podem, uma técnica vai atender, vai preencher, vai inserir, porque isso é uma parceria com o Tribunal de Justiça, vai inserir por meio do PJE para que juízes e juízas possam avaliar e deferir as medidas. A patrulha está funcionando normalmente, a casa-abrigo está funcionando, então a mulher saiba que ela não está sozinha. Nós temos todo um aparato do Estado funcionando para acolher essa mulher, para orientar muitas vezes. Ela, inclusive, Vanicleide, é importante a gente dizer aqui que às sim. vezes a mulher quer ajuda psicológica, quer ajuda de uma assistente social, mas ela não quer a denúncia. Nós não julgamos a mulher. Ela só vai Isso, denunciar quando ela estiver pronta e preparada. Mas ela isso. terá a ajuda que precisa, independente de seguir Uhum. adiante com a denúncia. Isso, olha, tem uma pessoa aqui que está falando uma coisa que é muito interessante. Olha, Cali Andrade, ela diz que querer saber as senhas e ver as conversas nas redes sociais, que isso também configura uma violência, né? É Que verdade. seria o quê? E A muitas invasão, vezes né? também é uma armadilha, porque às vezes começa um jogo que o sujeito faz isso com muita força e a mulher às vezes entende aquilo como um ciúme. Ah, não, é porque ele gosta tanto de mim que ele fica apegado demais. Não, o nome disso é violência. Isso vai se transformar em algo pior. Você não ter a sua autonomia, a sua liberdade, o direito de se relacionar, muitas vezes até com parentes. Tudo isso é violência, não se engane. E essa violência, infelizmente, pode se transformar lá na frente em algo muito pior e terminar muitas vezes até com um feminicídio. Uhum. Lídia, antes de eu te fazer outra pergunta, eu quero pedir à Rebeca, que é a minha assessora, para que ela faça um banner para colocar nos stories e depois você pode compartilhar, todo mundo pode compartilhar também isso, que seria assim, com esses acessos, tá? Como é que a mulher deve procurar? Porque você trouxe aí serviços, né, que o Estado oferece e que muitas pessoas não têm nem ideia que isso exista, né? Então, como você mesma trouxe Verdade. essa assistência às questões psicológicas, as orientações, inclusive jurídicas, né?
Porque muitas vezes a mulher ela não quer fazer a denúncia, mas ela não sabe. Muitas vezes ela quer Os caminhos, saber né? os caminhos, ela quer uma orientação jurídica de uma mulher, de um advogado que possa dizer para ela quais são os direitos dela, o que é que ela. Né? E já entrando nessa questão dos direitos da mulher, é muito importante a gente falar sobre isso, porque isso é um desconhecimento muito grande. Né? Muitas vezes a gente não busca determinadas coisas, a gente não sabe, né? A falta do conhecimento. Então, eu acredito que isso aí a gente pode conversar um pouco sobre Com certeza. esses direitos. Me fala aí. Então, na verdade, assim, depois a sua assessoria e você própria podem acessar o Instagram da Secretaria da Mulher, que ela vai ter lá várias informações, mas também pode nos acionar que nós auxiliamos Qual o para Instagram prestar essas da Secretaria da informações. Mulher? SEMDH GovPB. Tá. O Instagram da Secretaria da Mulher, SEMDH GovPB. Lá ela vai encontrar todas essas informações, mas ela pode fazer um contato direto com a nossa assessoria, mandar uma mensagem, que a gente vai orientar para ela disponibilizar, talvez, essas informações. Veja, nós hoje temos uma rede em funcionamento no estado da Paraíba, essa rede se chama REANCAV, é uma rede coordenada pela Secretaria da Mulher. Dentro dessa rede está a sociedade civil, está o Ministério Público, está o Tribunal de Justiça, o próprio governo por meio da Secretaria de Segurança, está a Cordean, né, com a doutora Maísa, que é a delegada que coordena as delegacias especializadas da mulher. Então, essa rede, ela faz todo o monitoramento e o enfrentamento à violência contra a mulher. Como eu disse no começo, um ente sozinho não vai conseguir resolver, mas juntando esforços vai dar certo. Agora, do âmbito dos serviços, nós temos na Paraíba centros de referência, tanto existem municipais, quanto existem também os estaduais. Estaduais nós temos dois. O Centro de Referência Fátima Lopes, que fica em Campina Grande, atende toda uma região, e o Centro Eliane Pereira dos Anjos, que funciona lá na cidade de Sumé, numa parceria com um consórcio de 18 prefeituras, né? Para além disso, nós temos a Patrulha Maria da Penha e temos a Casa Abrigo, que é um serviço muito importante que eu queria aqui destacar, é que a Casa Abrigo, ela fica num local sigiloso, ela vai abrigar aquela mulher que sofreu violência severa, uma tentativa de feminicídio, e ela continua correndo o risco de morrer, né? Então, ela é encaminhada para esse local, é a Casa Abrigo Ariana e Thaís, e lá na Casa Abrigo ela fica guardada pelo Estado, ela e os filhos e filhas, ela não vai sozinha. Durante por um período de até 6 meses, nós vamos cuidar para que ela possa refazer a sua vida. Mas, enquanto isso, as crianças vão para a escola, se precisar do médico, vai ao médico. Essa casa tem as profissionais, tem advogadas, assistentes sociais, arteterapeutas, psicólogas, né? É todo um sistema para atender essa mulher, né? De modo que ela fique resguardada. Tem uma equipe de saúde, né? Nós temos enfermeiras permanentemente. Então, é guardado 24 horas pela Polícia Militar para esses casos mais severos. Mas nós temos os centros de referência, nós temos a própria patrulha. A patrulha é o quê? Nós percebemos que havia uma lacuna. A mulher, quando denunciava, ela até conseguia a medida protetiva. Mas, depois que ela conseguia a medida, quem iria fiscalizar o cumprimento dessa medida? Quando o agressor se aproximava dela, o que ela ia fazer? Era muito difícil, né? Então, a patrulha acompanha mulheres que têm medidas protetivas e aí faz o monitoramento da segurança dessa mulher. E faz também o acompanhamento por uma equipe multidisciplinar, psicólogas, assistentes sociais, advogados, sabendo que o serviço da psicologia e do serviço social e do próprio direito são necessários, porque a vida dessa mulher ela fica estraçalhada. Então, ela precisa refazer todo um processo de vida que não é somente a proteção para que ela não seja morta. É também em que ponto que essa mulher está. A vida dela, muitas vezes, está destruída. Ela sofreu violência, muitas vezes ela tem que se mudar de casa, ela tem que sair do emprego, ela tem que tirar o filho da escola. Então, ela precisa de todo um rearranjo que o Estado providencia, articula, de modo que ela fique segura
e que a vida dela possa prosseguir dali adiante. Não é Muitas vezes fácil, ela tem até que mudar de estado, né? existem casos que ela tem que mudar de estado. Então, em meio a todos esses serviços, nós temos a Defensoria Pública com serviço especializado. Eu vi aqui Larina, do 8 de março, até me lembrou, agradeço a Larina, que está aí. O Centro 8 de março é um centro muito importante, faz um trabalho, é uma ONG das mais importantes, tem 30 anos de existência na Paraíba, já salvou a vida de muitas mulheres também. Nós temos várias instituições que ajudam nesse trabalho. Nós temos também a promotoria especializada, né? Então, temos a Coordenadoria da Mulher, que é liderada pela doutora Graziela Queiroga, no Tribunal de Justiça da Paraíba. Nós, da Secretaria, inclusive, temos várias parcerias. Hoje mesmo foi lançado uma nova campanha que nós somos parceiras junto com o Tribunal e o CNJ, que é a campanha do Sinal Vermelho, que é para que as mulheres possam entrar numa farmácia, fazer um sinal vermelho com batom, ela entrar na farmácia, mostrar isso, o atendente das grandes redes vai saber que ela está precisando de ajuda. Então, vai ligar para a polícia. São muitos mecanismos que nós nos reinventamos. Foi lançada hoje uma campanha que é uma beleza. Na segunda-feira, inclusive, nós temos uma live na Secretaria da Mulher para explicar melhor como funciona, mas já está valendo a partir de hoje numa campanha que é nacional e que na Paraíba é liderada pela doutora Graziella, juntamente com a Secretaria da Mulher, com a Secretaria de Segurança Pública. Então, é um trabalho integrado, que é como a gente vai conseguir dar resposta para as mulheres e protegê-las dessa selvageria, que é a violência, que é a prova concreta de que ainda não chegamos à civilidade. Perfeito, perfeito. Então, fantástico que você está falando, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é que funciona a patrulha mesmo, como é que na prática, né? Sim. A patrulha também, a ronda, como é que isso está funcionando na prática? Então, a patrulha, o Programa Integrado Patrulha Maria da Penha, que é um programa do governo do Estado, ele é composto ele é coordenado pela Secretaria da Mulher, de uma iniciativa da Secretaria da Mulher, juntamente com a Secretaria de Segurança, por meio da Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e também o Tribunal de Justiça. Então, a mulher, quando ela chega na delegacia, ela sofreu uma violência, independentemente de seguir ou não com a denúncia, ela pode pedir uma medida protetiva. Então, as patrulhas do Brasil inteiro, quando essa medida era deferida pelo juiz, é que a mulher é acompanhada. No caso da Paraíba, não. Na hora que ela pede a medida, as delegacias já nos remetem isso e ela já pode ser por nós atendida. Então, uma equipe vai fazer contato com essa mulher, se ela desejar, porque ela precisa querer o acompanhamento, se ela não desejar, não tem como. Aí nós vamos, a equipe, que é as assistentes sociais, os psicólogos, vão fazer um contato, a advogada vai prestar as orientações, vai ser feito todo um plano com essa mulher, tanto para o acompanhamento dela por esse nosso serviço, quanto entra a etapa da Polícia Militar, né? Sim. Nós temos a Polícia Militar, tem um efetivo próprio para a patrulha na Maria da Penha, e aí esse efetivo vai fazer essas rondas de verificação do perímetro. Tem todo um processo em que primeiro avalia, faz uma visita à mulher, verifica os lugares, ela vai apontar o perímetro onde ela corre mais perigo, porque às vezes é na própria casa dela, mas às vezes é na porta da escola de um filho, às vezes é na casa da mãe, às vezes é no local onde ela frequenta, às vezes é no trabalho. Então, nós vamos estudar tudo isso e aí a Polícia Militar passa a acompanhar periodicamente. De toda maneira, o agressor nunca sabe quando pode aparecer, então tem o fator surpresa nisso, para que a mulher fique protegida, e nós mantemos o acompanhamento até que ela possa ser desligada. É um serviço também que começou diferenciado, porque ele já está em 26 municípios, a Grande João Pessoa, Litoral Norte, Litoral Sul. O governador João Azevedo determinou que ela fosse expandida para a região de Campina Grande, Brejo. Nós dividimos em 3 áreas, Brejo, Cariri, né, uma faixa, que seria a segunda REISP, né, que são as regiões de segurança pública, integradas de segurança pública.
Então, vai haver a expansão para mais 106 municípios. Nós estávamos no processo de organização para essa expansão, entretanto, veio a pandemia e como exige um treinamento das equipes, exige um curso e um treinamento de 80 horas, então nós tivemos que esperar um pouco, em virtude dessa necessidade da presença física dessa equipe, né? Para que a gente possa dar sequência ao trabalho. Então, mas tão logo passe a pandemia, nós vamos retomar para que essa expansão aconteça aí na região de Campina Grande. Perfeito. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Tem uma série de comentários aqui, perguntas também, mas eu quero te perguntar logo uma coisa bem interessante. Foi observado nesses 3 meses que já estamos aí nessa reclusão o aumento da violência? E a outra pergunta é: quais são os municípios do estado que vocês têm detectado o maior número? Então, nós detectamos que tem relatos de um aumento da violência, sim. Porque, veja, a violência ela já era crítica para a mulher, a situação de insegurança. Para a mulher que sofre violência, a casa já não era um lugar seguro, né? Já era um lugar problemático para ela mesma. A maior parte da violência dos feminicídios acontece nesse ambiente. Exatamente. Então, mas com o agressor passando a partilhar por todo o tempo com essa mulher, houve agravamento, sim, dessa situação. E a presença dos filhos também, né? Exatamente. Por isso que foi necessário que nós fizéssemos reinventasse algumas formas de atendimento à mulher, disponibilizasse por meio online. Tivemos de ser inventivas como essa mulher pode fazer a denúncia. Viabilizamos, havia agressor, por exemplo, dizendo assim, a sua medida protetiva vai vencer. Quando ela vencer, eu faço isso, faço aquilo. Então, essa coisa também da ameaça, que foi que nós fizemos. Não, então ela vai poder pedir a prorrogação da medida sem sair de casa. Ela vai usar o WhatsApp, ela vai usar a internet e nós vamos viabilizar isso. Então, nós encontramos várias formas de atendimento. O que é muito importante é que a denúncia aconteça. Agora mesmo, antes de entrar nessa live com você, aconteceu uma coisa que eu entrei assim, muito feliz. Uma mulher, não vou revelar o nome, obviamente, ela me disse assim: olha, secretária, o meu agressor foi condenado. Ela lutou muito tempo, eu ainda era secretária lá no município de João Pessoa, mas, veja, era um sujeito influente, era um sujeito que foi se mexendo aí para evitar, mas ela manteve firmeza nessa denúncia e no processo, e agora, finalmente, ele está condenado. Seguramente ela está mais protegida, não é? Sim. Então, precisa sempre que ela tenha essa possibilidade de compreender que quando ela faz a denúncia, ela não está só. Nós compreendemos as dificuldades, mas ela precisa confiar no aparato que está disponível para que a gente possa seguir adiante. Caliandra lembra aqui que a violência acontece mais na primeira REISP, que é justamente essa região de João Pessoa, da capital, onde nós temos maior incidência, né? Embora pegue toda a grande João Pessoa, pegue essa parte do litoral norte, do litoral sul, mas a incidência maior de violência está ainda por aqui. Mas ela acontece em todo o estado, veja. Ela não está restrita à capital, infelizmente, ela está espalhada. E tem mais, eu imagino que tem lugares, né, principalmente nas zonas rurais por aí afora, que acontece de uma forma tão natural que as pessoas nem registram como violência e não é nem catalogado, não entra nem na estatística, né? É verdade, porque também, eu até conversava outro dia dizendo o seguinte, que há um equívoco, né, mas é um processo histórico que a sociedade foi convencida assim, de que a mulher, em muitos momentos, não é avaliada nem como sujeito, ela é avaliada como propriedade. O casamento também, nada contra os casamentos, muito pelo contrário, eu acho que as pessoas que estão no casamento devem refletir, porque não sei se você já viu uma brincadeira das mais grosseiras, o sujeito às vezes casa com a moça, ainda ali na cerimônia, ele às vezes exibe a certidão de casamento e diz, olha, é minha, eu tenho até documento. Quem não já viu
essa grosseria, né? Então, mas isso é tão naturalizado que se você estiver naquele ambiente, você vai dar risada. Todo mundo vai dar risada e achar que ele está dizendo, nossa, Mas como ele isso é quer um bem. sinal do machismo, né? Isso é um sinal do machismo. Então, nós, a sociedade, precisamos compreender, e o movimento feminista nunca defendeu a superioridade, nós sempre lidamos o seguinte, o que se pede é equidade, o que se pede é igualdade. Igualdade de oportunidades, é a sociedade compreender que homens e mulheres devem viver de forma harmônica em sociedade, todas as pessoas, aliás, não é nem só essa questão para eu não ser mal interpretada, porque nós somos diversos, né? Nós temos várias formas de orientação sexual, identidade de gênero, mas entender que todas as pessoas precisam viver de forma harmoniosa e que não há que se falar em um ter o direito sobre o outro, muito pelo contrário. Então, precisa compreender isso, que ninguém é propriedade e a autonomia da mulher deve ser preservada. E tem também essa questão, né, falando dessa cultura machista, ela tem alguns aspectos, alguns ditos populares, que é dito em tom de brincadeira, mas que por trás disso tem uma coisa muito séria. Quando o homem, por exemplo, se refere à mulher tipo, é a general, é a polícia, é a patroa, né? E aí a gente percebe que tem uma conotação pejorativa. Né? É uma coisa assim, não é engrandecendo a mulher, pelo contrário, é uma maneira de rebaixar, né? E, infelizmente... E o que é que a secretaria... E mais um detalhe, muitas vezes você não já viu também o sujeito, que a gente tem que estar muito atenta a alguns sinais que parecem uma coisa, mas são outras, né? Isso. Muitas vezes quando o sujeito diz assim, olha, ela que manda aqui em casa. Então, no âmbito privado, ela manda, mas eu mando nela, né? Então, pronto, ela manda aqui, mas eu mando nela, então eu acabo mandando nela. Acaba tudo aí. Então, nós temos de compreender que as violências, a raiz dessa violência é a mulher não ser vista como sujeito, é a mulher ser vista como propriedade, é o sujeito achar que um casamento dá direito a qualquer coisa, e é um tema que a gente precisa abordar, Vanicleide, você que lida muito com essas questões, o estupro no casamento. Muita gente vai dizer, o que é isso? O estupro no casamento existe, claro, quando a mulher disser não, inclusive no casamento, se ele seguir, é estupro. Tanto que a Lei Maria da Penha prevê isto. Né? O artigo 5º da lei determina, estabelece que a violência sexual no âmbito doméstico familiar é crime. Né? Então, se a própria lei aponta, não podemos ter dúvida de que o estupro acontece e que quando a mulher disser não, mesmo que seja para o marido, a partir dali é estupro. Então, são questões que nós temos que aprender a dialogar abertamente para avançarmos enquanto sociedade, né? E pretendemos a civilidade. E trazendo também essa questão ainda no tópico da sexualidade, existe também aquela forma violenta, sutil, que o homem muitas vezes coloca, tipo assim, você não quer não, então eu vou arranjar outra. E coloca isso como se fosse assim, um direito dele. E ela vai para aquele lugar de miséria, tipo, meu Deus, se eu não fizer, ele vai arranjar outra. Seja, ela entra em pânico, né? Essa é uma violência psicológica, é uma violência moral também. É uma violência, é isso que eu digo, as violências às vezes são imperceptíveis. Sim. Então, assim, é como se ela estivesse fazendo uma negativa de um direito absoluto dele, na ausência, portanto, ele vai poder fazer o que bem quiser. Então, essa é uma violência também. Nós, sociedade, temos de avançar e compreender que ou a gente encara isso como uma responsabilidade de toda a sociedade, ou a gente não vai conseguir. Onde é que está a raiz disso? Ora, como é que na história do mundo as mulheres não tinham o direito de votar, as mulheres não tinham o direito de estudar, as mulheres não tinham o direito de usar a indumentária que bem quisessem. A mulher era vista como algo subalternizado pelos homens, que até a fé, em determinado momento da história, para ela professar a sua fé, ela tinha que pedir autorização para o homem da família. Fosse o marido, fosse o pai, fosse um filho, fosse um irmão, mas sempre pedindo essa autorização, essa licença, e usando estes homens como porta-vozes. Então, se você não pode sequer chegar a Deus, né? A sua fé, como é que você vai ter a sua individualidade numa coisa tão íntima, tão inerente de cada pessoa,
Então, são essas e outras situações que, ao longo do tempo, foi se naturalizando como algo... nós, até pouco tempo, as delegacias da mulher vieram em socorro das mulheres muito a isso, para um atendimento diferenciado, mas até pouco tempo, uma mulher que era violentada, a pergunta normal era: o que você fez, com que roupa estava? Onde é que Isso. você estava e que roupa você usava? Como se isso fizesse diferença. Até que saiu, inclusive, uma pesquisa, não sei se você já viu, foi feita uma pesquisa na Bélgica, muito chocante. Um artista e ativista dos direitos humanos, ele botou no museu uma exposição com as roupas que as mulheres usavam no momento que sofreram violência sexual. E aí, minha amiga, nós vamos ver roupa de criancinha de meses, nós vamos ver roupa de meninas de 3, 4, 5, 6 anos, nós vamos ver roupas de mulheres que estavam vestidas de calça jeans e bota até o joelho, de saia longa. Então, não tem nada a ver, né? Então, isso foi muito chocante, né? porque essa de que roupa você usa não serve como parâmetro. Claro, é evidente, nem mesmo comportamento. Então, vamos falar em liberdade. Nós temos uma juventude aí que ainda dá tempo, uma juventude que deve se perceber. A menina, por exemplo, quando ficar muito atenta aos relacionamentos abusivos, um rapaz, quando lhe proíbe certa roupa, quando diz: você não tem essa amiga, você não vai usar esse batom, você não vai cortar o seu cabelo assim, isto é violência, minha amiga. Então, acorde enquanto é tempo, dê uma olhada se esse seu relacionamento, se esse namorado realmente você não pode se livrar dele, ou ele mudar a sua conduta, o que é bem difícil quando já está arraigada, mas perceba que isso que você chama de ciúme e de cuidado, nada mais é do que violência e um relacionamento abusivo. Perfeito. Lídia, olha só, Maria Santana, ela está falando aqui, muito orgulho de você, Lídia. Ah, beijo! Vandi Valois, que é uma linda, que ela mora lá no interior, lá em Itambé, ela disse: a violência verbal também é muito presente, né? E eu até acredito que é uma das mais presentes, interessante, que é assim, é aquele xingamentozinho, é aquela maneira, a ironia, né? Às vezes a ironia é extremamente violenta, né? Sutil, mas tá ali. Amanda Coutinho, ela diz o seguinte: como faz, uma pergunta para ti, como faz para denunciar a violência verbal e ou psicológica? Quais as informações preciso para denunciar? É muito importante. Ela está fazendo uma pergunta bem pessoal, o que é que ela precisa para isso? Olha, a violência, toda violência que você sofre, quanto mais você tiver provas, se for possível, tanto melhor, porque quando você denuncia, há um inquérito, então as delegadas vão, ou os delegados vão tratar disso. É evidente que para ele apresentar isso para o juiz, quando se encaminha esse inquérito para que um juiz possa julgar, quando aquela autoridade policial vai fazer esse inquérito, é evidente que os elementos de prova vão ajudar muito. Então, às vezes, um print, uma gravação de conversa, as próprias testemunhas, que são fortes, né? É muito importante também. Então, esse elenco de coisas que... Porque a violência ela não acontece uma vez só, né? Principalmente essa que se dá com xingamentos, com a pressão psicológica, etc., ela se dá de muitas maneiras. Então, você reunir esse aparato de coisas que você vem sofrendo, porque às vezes uma gravação, às vezes uma coisa escrita, às vezes um WhatsApp, a própria testemunha. Agora, o importante é você denunciar, porque quando você denuncia isso, a delegada ou delegado vão chamar esse agressor e vai fazer uma oitiva disso. Então, ele vai, a autoridade policial vai averiguar aquela denúncia sua e muitas vezes, por meio de uma oitiva, ele vai confirmar. Inclusive, vou contar um caso aqui, uma juíza muito querida, muito amiga, não vou dizer o nome dela, que eu não sei se ela permite que eu diga, que foi ela que me contou, por conta do sigilo profissional dela, mas tem uma passagem terrível. Um sujeito foi preso, agredindo a mulher, foi preso em flagrante. Então, os policiais conduzem perante o juiz, né? Então vai ter lá uma audiência de custódia para o juiz ou a juíza decidirem se aquela pessoa fica presa ou não.
E aí o sujeito lá, na plena audiência, vira e pergunta, olha, doutora, eu estou aqui por quê? Ela disse, o senhor não sabe? Não, não sei. É porque o senhor estava agredindo a sua esposa. Ele ironicamente disse, é isso, pensei que era outra coisa. Eu estava agredindo minha mulher ou a mulher dos outros? Aham. Veja, veja, claro que ele ficou preso, né? Tinha que ficar mesmo. Então, Não, isso, eu até, isso né? são situações que a gente pensa que é filme, que é piada, mas são coisas da vida real. O Sim. sujeito se sente tão Olha o dono nível para de agredir uma arrogância, mulher né? que, diante de uma juíza, ele ousa dizer: bati mesmo, mas é minha mulher, não bati na mulher dos outros, os outros que batam nas suas. Então, essa compreensão de propriedade, nós precisamos avançar. Como é que a gente pode ajudar também, né? Se a denúncia, ela fazendo lá pelo boletim online, será averiguado e vai ter uma sequência, não é? Então, Sim. veja, também, como é que a gente pode mudar essa situação? Eu costumo repetir um mantra quase de que nós, como orientamos nossos filhos e filhas, também faz diferença, né? Vamos pegar o adolescente aí que vai para uma simples festa que a gente até hoje, muitas vezes, muitas de nós já podem ter feito isso. Não faz mal se você fez, você pode corrigir, não estamos aqui para lhe julgar. Mas quando você diz, cuide da sua irmã, você está É, dando autoridade para aquele rapaz, né? Porque você pode tá. dizer, olha, cuidem um do outro, não é? Isso, Ou, perfeito. ou até inverter, cuide do seu irmão para ele não fazer besteira. Ninguém diz isso. A É. gente diz, em geral, cuide da sua irmã. Cuide da sua irmã vai dar autoridade. Ela não vai poder beijar quem ela quiser, ela não vai poder dançar com quem ela quiser, ela não vai poder se utilizar da bebida que ela quiser e nem do horário, porque ele vai dizer que horas ela vai embora. Às vezes dá até uma disputa, né, entre os machos ali, que ele termina por dizer para a irmã, olha, agora eu vou acabar com a brincadeira, que eu não fui com a cara desse sujeito, né? Não Isso. é uma escolha dela. Então, nós Então, precisamos mudar também o nosso conceito. As meninas, quando o rapaz, quando passa, entra para a faculdade, imediatamente ganha um carro, a menina, no máximo, vai ganhar uma carona dele, né? Então, eu digo isso para a classe média. Estou cuidando de um patamar aqui até muito alto, porque nós temos problemas outros nas várias classes. Mas, como você disse no princípio, não escolhe classe social a violência. isso. Ela escolhe sim a cor, porque são as mulheres negras as Sim. maiores vítimas de violência no nosso país, em todos os cenários, Sim. inclusive em relação ao feminicídio, que 66% dos feminicídios no país são Pronto. de mulheres negras. Mas é o reflexo de uma sociedade racista também, Isso. não é? Isso. Que nós temos mais um problema, um acúmulo dessas violências para as mulheres negras. Pois é ainda trazendo, né? Inclusive, na próxima segunda-feira, eu sempre trago um filme toda segunda, né? E eu trago a mulher que faz a diferença e tal. E eu vou trazer um filme de vida real, né? De mulheres negras também, né? Então, as mulheres que sofrem preconceitos por conta da cor. Então, toda segunda-feira a gente tem e vou trazer esse filme. E eu estou Muito importante. para decidir qual dos dois eu trago o das das moças da NASA, né? Que eram três Sim, mulheres. muito bom, muito bom. E tem um outro também. Mas eu acho que eu vou trazer o da NASA porque traz uma coisa muito forte, que era assim, uma, o trabalho mais importante era o dela e ela tinha que andar 1 quilômetro para fazer xixi, porque no ambiente que ela estava não tinha Não banheiro. tinha. Né? Um E ela absurdo. era quem era, você imagina. Mas isso existem mil e um exemplos disso Sim, tudo. É terrível, né? Então, nós temos uma sociedade também estruturada em que nem as políticas, às vezes, são pensadas. Nosso país ainda hoje se discute o exame para anemia falciforme. O nosso país hoje ainda tem tantas coisas que são ainda debatidas e que não se encontra uma solução para isso, que nós, sociedades, temos que fazer o pacto. O combate ao racismo é algo urgente, não é possível isso. mais. As mulheres negras são as que mais sofrem, as mulheres negras são as mais violentadas, e tem outro dado. O Brasil carrega a triste estatística de ter 180 estupros por dia. Aff, São dados da ONU, não são dados inventados, né? O Fórum de Segurança Pública também tem dados estarrecedores. Então, é um país que nós precisamos. É isso de objetificar a mulher,
de tornar a mulher uma propriedade, de não permitir a autonomia, nós ainda carregamos a vergonha de que os salários das mulheres no país é uma outra classe que não tem diferença, mas é em torno de 35% mais baixo. Mais baixo. É um né? absurdo, né? Então, isso fazendo o mesmo trabalho, muitas vezes é o mesmo ofício. É, então, nós, sociedades, temos de combater tudo isso, esses enfrentamentos que a gente faz em relação à violência, que anda casada no combate ao racismo, é uma estrutura não só patriarcal e machista, mas racista que nós temos que combater. É a população LGBT, porque as mulheres trans, as pessoas travestis, são tão desrespeitadas nesse país. Nós carregamos também a marca de ser a pessoa que mais mata pessoas trans no mundo. Então, as mulheres trans também têm o acúmulo de sofrerem todas as violências que as mulheres sofrem e ainda mais por ser uma pessoa de cidadania LGBT. Então, nós precisamos avançar, nós precisamos ter uma compreensão da sociedade que queremos. Isso não se trata de direita, de esquerda, isso se trata de direito humano. As mulheres compreender que a violência contra todas as mulheres é uma violência que é uma violação de direitos humanos antes de qualquer coisa. O feminismo nesse país, que muitas vezes visto de uma maneira tão equivocada, é uma plataforma filosófica que sempre quis debater a igualdade entre as pessoas, nunca a superioridade. Né? Exato. Tanto que mas é totalmente mal interpretado. Nesses séculos de organização, nunca o feminismo disparou um tiro ou criou um campo de concentração. Então, é sinal de que é uma filosofia que quer a igualdade entre as pessoas, né? Perfeito. Olha só, Fátima de Lourdes diz: habilidade em acolher essa mulher em suas denúncias torna-se primordial. Ou seja, ter habilidade, né, para poder acolher essa mulher na hora que ela está fazendo a denúncia. Mônica diz o seguinte: os profissionais de saúde têm papel fundamental no enfrentamento à violência contra a mulher, tendo em vista que a mulher está, em sua maioria, nas unidades de saúde. É verdade, é muito importante essa observação e a gente, como aqui é uma conversa muito franca, muito honesta, nós não queremos passar a impressão de que está tudo perfeito, não. A Secretaria da Mulher, por exemplo, ela trabalha com muitas formações o tempo inteiro, vai para as escolas, vai para a saúde, vai para o ambiente onde se prestam os serviços, né? Porque o servidor público está prestando um serviço para a sociedade, mas ele precisa se reciclar, ele precisa compreender essa acolhida que as pessoas se referiram e também essa questão do sistema de saúde é muito importante. Primeiro, porque a mulher para denunciar é muito difícil, ela já enfrenta uma grande dificuldade. Está aí a doutora Maísa Félix, que é a nossa coordenadora da Cordean, está aqui conosco também participando. Obrigada, então, essa dificuldade, quando ela chega seja numa delegacia, seja um outro meio que ela encontrou, é muito importante essa acolhida, é muito importante que a gente não deixe aquela mulher escapar, porque pode acontecer de, se ela não for acolhida direitinho, ela vai fugir dali, vai dizer, não, eu estou sofrendo a violência, é melhor ficar quieta, porque aqui também eu fiquei com vergonha. Doutora Renata Matias, supercoordenadora da Cordean, também conosco. Mônica está aí, a Mônica Brandão, é a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, no estado da Paraíba. Muito obrigada. A Leandra Andrade também trabalha no enfrentamento à violência contra a mulher na secretaria. Nós temos um time grande que está aqui lhe acompanhando. Então, veja, essa acolhida é muito importante e é muito importante também essa porta de entrada que é o sistema de saúde, porque às vezes a mulher vai precisar ser atendida. Então, muitas vezes ela chega lá, às vezes acompanhada do agressor. É preciso ter essa sensibilidade, chamar uma assistente social daquele serviço de saúde, para que ela ajude para proteger, acolher, para que aquela mulher possa contar o que de fato aconteceu, para que ela seja encaminhada. Muitas vezes você salva uma vida, bastando cochichar ali para a mulher, olha, tem esse telefone aqui, tem o centro de referência aqui que você pode procurar. Ali, talvez, com essa possibilidade de a mulher encontrar um caminho, ela pode ser salva. Ela pode encontrar uma porta, uma saída, né? Auxipancha, acho que é isso, né? Auxiliadora. Auxiliar Pacha? De Pachamama. Pacha. Ela diz, a casa tem salvado muitas vidas. Bacana, é verdade. Isso, né?
É E a Amanda verdade. diz, parabéns pela estrutura, a Casa Abrigo salva vidas. Larina diz, parabéns pelo debate, Lídia, Ivane e Cleide. Cida diz, adorei essa sugestão do batom, eu também amei, viu? Eu vou divulgar isso mesmo. Cali diz, muito importante o programa integrado, Patrulha Maria da Penha. Rita Cartacho diz, Lídia, você é uma pessoa linda, guerreira e muito competente. Olha que maravilha. Oh, obrigada. E Beijo, Leandra Rita. Cardoso diz assim, é muito importante entender a complexidade da violência doméstica sem julgar a mulher e todos os serviços a partir do desejo delas é fundamental. Olha, Leandra é uma especialista também no combate, no enfrentamento à violência contra as mulheres. Tem muita. A Alci trabalha, a auxiliadora trabalha com a busca da autonomia das mulheres, que a Secretaria da Mulher também tem esse viés. O empreendedorismo, nós temos o Empreender Mulher, nós lutamos também para que a mulher seja inserida num processo de acesso à riqueza do país, né? Então, temos que combater a violência, mas ela tem, por outro lado, que ter acesso a essa riqueza também. Então, é um trabalho que tem que as mulheres terem acesso de forma integrada aos serviços. Mônica chamava atenção ali que os serviços de saúde encaminham pouco as mulheres, a gente tem cuidado disso, nós temos buscado fluxo, nós temos buscado treinamentos, e a gente vai avançando a cada dia nessa rede integrada que eu já mencionei aqui, né? isso. A RENCAV, as delegacias especializadas, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as ONGs, né? As feministas que trabalham também com essa temática de proteção à mulher, de combate à violência, a Universidade Federal. É toda uma rede que vai trabalhando um pouco. E você, quando faz uma live como essa, você, quando aborda a sexualidade, também a imprensa, de um modo geral, também nos ajudam quando divulgam toda essa complexidade que é a violência e quais os meios para enfrentar. A campanha O Sinal Vermelho, ela vai juntar as farmácias por meio da Abrafarma, que é uma associação que junta todas as farmácias do país, essas grandes redes, e para chegar às pequenas redes, nós estamos com a parceria do Conselho Regional de Farmácia, doutora Cila Queiroga, que nós agradecemos também, o próprio Tribunal de Justiça, que coordena essa campanha no Estado, a Secretaria de Segurança Pública, nós agradecemos muito ao doutor Jean, doutor Isaías Galberto, o coronel Euler, o coronel Marcelo Araújo, todas essas pessoas que fazem esse sistema de segurança na Paraíba, que vão nos auxiliar nesse processo. Quando a mulher chegar na farmácia que mostrar um sinal vermelho, a polícia vai ser acionada. Há mecanismos ali, porque muitas vezes ela não conseguiu ir em lugar nenhum, mas conseguiu ir à farmácia. Então, é mais uma forma de ajuda, que juntando tudo, quem sabe a gente consiga avançar. Já avançamos em muitas coisas, mas precisamos avançar mais. Querida, muitíssimo obrigada. A gente precisa salvar a live, temos apenas 2 minutinhos. Então, assim, só para você dar um beijo aí nas pessoas que você já falou, né, todo mundo. E eu quero te agradecer demais. E só faça um fechamento de 1 minuto para a gente poder encerrar. Muito obrigada, foi uma ótima oportunidade, estou à disposição de vocês. Você que está em casa, se porventura sofre violência, denuncie, você não está sozinha. E as pessoas que virem uma mulher sofrer violência, ligue 190, ligue 197. Você vai interromper aquela violência e pode estar salvando uma vida. Um grande beijo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até amanhã em Sexualidade e Relacionamento. A gente se encontra aqui. Obrigada, Lídia. Obrigada, querida.